Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Roberto, um dos analistas aqui da Capitalizo. Estou aqui hoje para a gente comentar sobre fundos imobiliários. Novamente, como toda semana a gente traz aqui um assunto difícil para vocês, né? Que vocês acabam pedindo bastante aqui para a gente. Hoje a gente vai falar sobre fundos de fundos. Para quem não conhece, né? Fundos de fundos são aqueles fundos imobiliários, então, que investem em cotas de outros fundos imobiliários. Tá, então a gente vai comentar bastante aí, né? Os fundos de fundos foram aí uma das classes de fundos imobiliários que mais sofreram aí no ano passado, né, do ano de 2021, assim como o mercado de fundos aí como um todo, né, pessoal, com exceção de alguns FIIs aí, especialmente FIIs de recebíveis, né, que acabaram aí se valorizando bastante aí, né, acabaram indo contra o mercado em si de fundos imobiliários, mas certamente aí os fundos de fundos então ficaram marcados aí em 2021 por algumas das quedas, tá, pessoal? E que inclusive vem aí marcando os últimos dias, inclusive com uma pequeno ensaio de recuperação aí, como a gente já vai comentar, tá? A gente vai falar bastante aqui a respeito, né, do que motivou, do que possivelmente aí motivou então as quedas aí desses fundos de fundos, né? E depois também vou deixar aqui uma boa opção, como está no título do vídeo aqui para vocês, uma boa opção de fundos aí que a gente gosta bastante aqui na Capitalizo, tá? Mas antes, como sempre, né, deixar a opção de cupom aqui para vocês. Nesse caso aqui a gente está com o nosso cupom Independência. Tá na última semana do cupom, tá? Como tá aqui atrás da minha tela, deixa eu retirar aqui para vocês, tá? Tá na última semana do nosso cupom Independência, para te dar então um desconto aí de até 30%, tá? 30% exatamente se você fizer à vista no boleto, ou se não você pode parcelar aí até 12 vezes no cartão com um desconto de 20%, tá? Válido para todos os nossos produtos. No final do vídeo eu volto para falar um pouco mais aí sobre o cupom e também sobre os nossos produtos, mas lembrando que também tá aqui o link todo na descrição do vídeo para vocês. Tá, pessoal? Também sempre lembrando, né, para quem gostar do vídeo, deixa seu like pra gente, se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito, tá? E não deixa de ativar o sininho para receber todas as notificações. Aí tem vídeos novos aqui, conteúdos para vocês todos os dias, tá? Bom, então vamos lá pro conteúdo em si do nosso vídeo. Né, aqui simplesmente fazendo uma retrospectiva, pessoal, a respeito, né, do mercado de FIIs aí, de fundos, perdão, né, ao longo aí de 2021 como um todo. Tá, o que eu fiz aqui simplesmente, né? Inclusive que a gente vai utilizar esse gráfico aqui para basear uma parte da nossa análise aqui ao longo deste vídeo. Mas aqui eu simplesmente fiz uma média do famoso indicador aí do PVP, né? Que pega ali o preço da cota desses FIIs então e divide ali pelo seu valor patrimonial. Só para a gente também basear aqui a nossa análise, né? Como eu falei para vocês, a gente vai utilizar já vou voltar nesse gráfico aqui para falar algumas coisas para vocês, mas o que eu fiz? Eu peguei ali os principais fundos de fundos que a gente tem no nosso mercado e simplesmente fiz a média então aí dos seus PVPs, né, pessoal, né? E se a gente também dá para ter uma noção, né, da queda aí a respeito do preço das cotas aí desses fundos de fundos, né? A gente saiu ali, né, num patamar de aproximadamente 1 ali no começo do ano de 2021, depois a gente chegou a bater aí quase abaixo, né, de 0,8 vezes, ou seja, né, a gente sempre quer ali um patamar. Quando esse patamar, né, de PVP está abaixo ali, consideravelmente abaixo de 1, né, significa ali que então o preço da cota está descontado em relação ao seu valor patrimonial. Então, né, ou seja, né, estava ali com um desconto de 20%, a gente pode falar assim, em relação ao seu valor patrimonial, chegou a bater ali no final do ano, depois deu uma recuperada com aquele rally que a gente também já comentou aqui com vocês no final do ano de 2021, e agora se mantém ali, mas mesmo assim ainda se mantém próximo ali, abaixo de 0,9 vezes, tá, pessoal? Então, né, para ilustrar para vocês aqui, né, e também para ilustrar todo esse contexto aí, que é nessa afirmação que a gente colocou para vocês no título aí, que sim, chegou a hora, né, na nossa visão aqui, da gente então ficar de olho no mínimo aí nos nossos fundos de fundos novamente. Mas antes disso, né, só comentando aqui rapidinho as razões que seriam as principais razões aí para essa queda que a gente teve aí, então, para os fundos de fundos terem ficado mais pressionados aí ao longo de 2021. Primeira delas, né, pessoal, é simplesmente a correção negativa do patrimônio líquido desses fundos, tá? Porque o que acontece, né, pessoal? O patrimônio líquido de um fundo imobiliário, ele é praticamente, né, já que a gente tem os passivos ali bastante reduzidos, eles são praticamente ali a soma de todos os ativos dos fundos imobiliários, tá? Então, no caso dos fundos de fundos, esses ativos aí são simplesmente aí o valor, né, das posições que esses fundos de fundos detêm em cada um dos fundos ali que estão na sua carteira, tá? Com o mercado todo em queda, o que a gente tem então? Muitos desses fundos, ou praticamente todos os fundos ali que estavam na carteira desses fundos de fundos, eles acabam então tendo ali o seu valor das cotas reduzido, que acontece então, né, no caso dos fundos de fundos, já que o patrimônio líquido dele é nada mais do que a soma de todas essas posições, isso também aí acaba caindo, né, pessoal?
E a gente sempre, né, tem uma correlação, principalmente quando a gente fala de fundos, né? Historicamente a gente tem uma boa correlação aí, né, bem próximo, né, desse PVP aí, bem próximo a 1, no caso dos fundos, né? Então o que a gente tem, né? Se a gente tem ali o patrimônio líquido do fundo caindo, consequentemente a gente também tende aí a haver um acompanhamento maior aí do preço das cotas desses fundos, tá? Claro, né? Aí vocês podem perguntar, pô, você acabou de falar que tem que ser, não que tem que ser, mas historicamente, né, costuma ser bem próximo a 1, mas a gente acabou de ver no nosso gráfico ali que chegou ali abaixo de 0,8, né, pessoal? Enfim, é claro, né, que o mercado ele acaba aí, principalmente, né, nos momentos, seja um momento de euforia ou momentos de queda, acaba, né, sempre exagerando um pouco, né, do racional, a gente pode pensar dessa forma, mas principalmente também, pessoal, tem essa outra razão que eu coloquei aí para vocês na queda, que justamente, né, envolve essa dificuldade de geração de ganho de capital, tá? O que esses fundos, como a gente já vai comentar, inclusive, isso é uma das grandes vantagens, inclusive, na nossa visão aqui dos fundos, é justamente essa geração de ganho de capital, né? O que esse ganho de capital? Nada mais é do que o lucro que você tem nas operações, tá? Muitos desses fundos, eles têm ali, então, a sua carteira de fundos, né, de cotas, de participação em cotas ali de outros fundos, ou seja, então, eles ganham, né, muito do caixa desses fundos, então, vem justamente aí de todos os rendimentos pagos pelos outros fundos, que tem ali na carteira desses fundos, desses FOFs, tá? Porém, ali, esses fundos, eles costumam, né, os FOFs costumam montar ali algumas posições mais táticas, né, ou seja, posições mais de curto a médio prazo ali, onde que esses FOFs, então, eles acreditam que seja ali uma boa oportunidade, montam essas posições ali, ou seja, né, esses preços estão mais descontados, e a hora que esse ativo, então, valoriza, eles acabam vendendo, né, essa posição, e esse lucro, então, ele é integrado ao caixa do fundo e distribuído aí sob forma de dividendos, tá, pessoal? Ou seja, né, então, esses ganhos de capital, ele acaba, de certa forma, potencializando a geração de caixa do fundo e, consequentemente, potencializando também a geração, o pagamento de rendimentos para os seus cotistas, né? Agora, né, se a gente está no movimento de queda do mercado, como a gente atravessou em 2021, por exemplo, a gente tem, né, uma maior dificuldade, ou esses FOFs eles acabam tendo uma dificuldade muito grande de gerar ganho de capital, já que o mercado todo praticamente aí está em queda, né, pessoal? Então essa também foi uma das grandes razões aí que a gente teve, então, um mercado de fundos bastante pressionados aí em 2021, tá? Agora, né, pessoal, não dá pra gente também destacar, voltando novamente ao gráfico que eu mostrei, que os FOFs aí chegaram no patamar, se a gente pegar o PVP deles ali, por exemplo, né, chegaram num patamar ali muito descontados, né, pessoal? Então, na nossa visão, né, eles estavam bastante descontados, como ainda estão bastante descontados, como eu falei para vocês, né? Ainda, se a gente pegar o PVP como base, por exemplo, tá ali ainda negociando, na média, né, abaixo do 0,9 vezes, tá, pessoal? Então, por isso sim, né, essa é uma das grandes razões aí que a gente embasa a nossa tese aqui, que sim, né, chegou a hora da gente ficar de olho novamente aí nos fundos, tá? E também, pessoal, muita gente vem perguntar aqui pra gente, né, quais seriam as grandes vantagens de se investir em fundos, né? Investimento, né, em fundos imobiliários via fundos de fundos. Muita gente aí torce o nariz, né, contra, por exemplo, mas a gente, né, não tem como a gente destacar algumas vantagens, né? Claro, primeiramente, né, para você, por exemplo, que não tem tempo, às vezes, de montar uma carteira, de estudar realmente ali para você mesmo montar a sua carteira totalmente diversificada de fundos imobiliários, né, os fundos de fundos não deixam de ser aí uma ótima alternativa para você, né, delegar a sua gestão dessa sua carteira para esses fundos de fundos, para que você então esteja exposto ali a vários fundos, né? Além disso, mesmo para você que possui tempo, possui estudo suficiente, então, para você mesmo montar a sua carteira de fundos, ainda assim, pessoal, os FOFs aí, na nossa visão, eles são boas opções para a gente colocar, então, na nossa carteira, justamente, né, para ampliar ainda mais a diversificação da nossa carteira. Se você tem 10 fundos imobiliários, por exemplo, na sua carteira, e se você colocar um FOF, por exemplo, a mais ali na sua carteira, somente a exposição via esse FOF te dá já um grande leque, né, de exposição, se vocês contarem, então, todos os fundos aí que compõem essa carteira desses fundos de fundos, tá? Então, aí com certeza é uma das grandes vantagens aí dos FOFs, tá? Outra grande vantagem que está aqui embaixo para vocês, né? Possibilidade de exposição em ofertas e fundos restritos, tá? Tem fundos aí que são restritos para investidores qualificados, tá? Investidores institucionais, né? Nesse caso, os FOFs eles podem, então, né, estar investindo
nesses fundos restritos e até mesmo participando, né, de determinadas ofertas aí que também são restritas, né? Ou seja, você como investidor, classificado como investidor em geral, por exemplo, que não teria acesso a esses tipos de fundos e esses tipos de ofertas, via FOF você acaba tendo aí, por mais que seja indiretamente, né, acaba tendo então essa exposição nessas ofertas e nesses fundos restritos, tá? Então são uma grande porta aí para a gente conseguir acessar esses fundos, tá? E outra coisa que eu já comentei para vocês, né, outra vantagem aí, são os próprios os rendimentos aí, então potencializados por essa geração de ganho de capital, né? Com exceção de 2021 que a gente viu aí que ficou mais pressionado, mas isso não deixa de ser uma grande vantagem aí para potencializar a geração de caixa do fundo e consequentemente a distribuição de dividendos também, tá, pessoal? E aqui, né, já para a gente fechar o nosso vídeo, então mostrar para vocês aí qual seria aí um dos fundos de fundos para a gente ficar de olho, não somente para 2022, mas para o longo prazo. Trago aqui para vocês o Red Top 3, tá? Que é o HFOF 11. É um dos maiores, simplesmente, né, o maior fundo de fundos aí que a gente tem no nosso mercado de FIIs. Isso em termos de patrimônio líquido, né? O patrimônio líquido dele hoje aí está na casa de 2 bilhões de reais, inclusive trata-se, né, de um dos maiores fundos imobiliários aí que a gente tem no nosso mercado. E aí, inclusive, né, pessoal, eu gosto sempre de destacar o HFOF aí como um dos fundos mais ativos em termos de geração de ganho de capital, tá? Isso sim é uma das grandes vantagens aí do HFOF 11 na nossa visão, obviamente com exceção aí de 2021, né, dadas as dificuldades de mercado aí, como eu já comentei para vocês, tá? E só para a gente finalizar aqui mais detalhes a respeito da carteira do HFOF, né, simplesmente aí, né, também a parte de ganho de capital, como vocês veem no último gráfico lá embaixo, tá, né, relativamente reduzida. Para quem já conhece aí o HFOF em si, né, sabe que ele costuma ter ali uma porção maior de ganho de capital em termos, né, em condições normais de mercado, vamos assim dizer, né, tá reduzido ali em relação por conta dessas dificuldades aí que a gente vem comentando, mas é um fundo, né, pessoal, que mantém uma carteira aí de boa qualidade, também uma carteira muito diversificada, como inclusive dá para ver nesse gráfico aqui, né, diversificada em termos de segmento aí de atuação dos fundos imobiliários. É um fundo que a gente gosta bastante aqui na Capitalizo e que na nossa visão então aí está no momento bastante atrativo para a gente ficar de olho, tá? Inclusive, né, a gente pode olhar pelo outro lado, né, se o mercado está com dificuldades aí, como a gente está observando, né, isso não deixa também de ser oportunidades para esses fundos de fundos aí conseguirem montar posições, né, pegar esse mercado em baixa e conseguir montar posições para que depois, na hora que o mercado então consiga recuperar no futuro, então aí ele acaba então aí gerando mais ganhos de capital ainda, né, em relação a esses lucros aí, se aproveitando deste momento. Tá certo, pessoal? Então, deixa aqui a dica para vocês, tá? Agora falando um pouco mais sobre os nossos produtos aqui na Capitalizo, a gente tem o Top Fundos ali, que engloba tudo de fundos de investimento, inclusive fundos imobiliários e REITs. Tá, o REITs a gente fala bastante aqui também, né, que são ali os primos dos fundos imobiliários lá dos Estados Unidos. Aqui a gente tem carteira de fundos imobiliários e REITs. Tem também o Invista em Ações, com tudo de ações por longo prazo. Carteiras Capitalizo, Full Trader, o Capitalizo completo, que engloba todas as nossas opções, tá? Já aproveita e utiliza aí o nosso cupom Independência para você comprar, então aí já compra o Capitalizo completo de uma vez para você ficar antenado sobre todos os tipos de ativos e operações aí, ganhando um desconto de até 30%, tá? 30% se for no boleto, ou pode parcelar no cartão aí em até 12 vezes com desconto de 20%, tá? Também deixo vocês sempre à vontade, você sabe, né? Pode entrar em contato com a gente, seja via e-mail, seja via WhatsApp, né? Manda um WhatsApp direto pra gente aí. Também todas as redes sociais, tá? Estamos aí no Twitter, Facebook, Instagram, também dos nossos canais no Telegram, ou deixa aqui, né, nos comentários do vídeo aí se você gosta de fundos, se você não gosta, por que você não gosta, tá? Se você acha que o HFOF é bom, se o HFOF é ruim, qual outro fundo de fundo você gosta, enfim, deixa nos comentários aqui também e pode deixar quaisquer dúvida que vocês tiverem aí que a gente vai entrar em contato com vocês, tá certo? Vou ficando por aqui, se gostou do vídeo deixa seu like, tá? Também se inscreva no nosso canal, não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Fico por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!